A história do islamismo, gente, começa então efetivamente depois da revelação. Quando Maomé começa a pregar em Meca de que apenas existe um Deus, esse único Deus é Alá, há uma revolta por parte dos sacerdotes que vem ali ameaçar não só a sua fé, mas até mesmo a sua importância política e o seu ganha-pão. Há uma perseguição sobre Maomé e ele acaba fugindo para Medina, na época, perdão, gente, na época chamada Iatrebe, tá? Que é esta cidade. Tá vendo? Então eu saio de Meca e vou para Medina. O nome deste movimento é Hégira, que é a fuga de Maomé e de algumas pessoas associadas a ele para Iatrebe. Lá, Maomé assume o controle dessa cidade. Tem o microfone aberto, liga aí, por favor. Lá, Maomé assume o controle dessa cidade e transforma ela numa sede da difusão do movimento islâmico. Para os islâmicos, a saída de Maomé de Meca e a sua ida para Medina é considerada a fundação do movimento islâmico. Inclusive, o calendário deles, calendário religioso que eles usam política e socialmente, é iniciado com a Hégira, que é a fuga de Maomé, ou a ida de Maomé, se você quiser usar do eufemismo. A partir de Medina, Maomé concentra um esforço em propagar para todas as regiões próximas, imagine você jogando uma pedra num lago, os ideais islâmicos. E eles começam a se espalhar. Tá? Esses ideais vão acabar alterando profundamente as relações deste mundo. Vão destruir os elementos tribais e vão unificar o povo árabe sob o manto do islamismo, formando um Estado teocrático. Um Estado teocrático, que é um Estado islâmico. Tá bom? Então, duas coisas que você não pode deixar de entender. Primeira, a Hégira é marcada como o início do processo de formação do mundo islâmico. Portanto, a história islâmica começa a partir da saída de Maomé de Meca. Segundo, que Maomé, a partir de Medina, que é a cidade que ele se instalou, começa a converter o resto do mundo árabe ao islamismo, que é a primeira Guerra Santa, a primeira Jihad. Então, a primeira Jihad não é contra o infiel. A primeira Jihad é para convencer o árabe de que ele é o povo inicialmente escolhido por Alá para se converter. Lembrando que Islão significa submissão, aceitação, um esforço meu e seu árabe coletivo de que temos que aceitar Alá como o único Deus e Maomé como o profeta. Tá? E esse processo vai ter sucesso. Várias outras regiões daquele mapa que eu te mostrei vão sendo ocupados pelo domínio de Maomé. E nesse processo, imagina como eu te falei, uma pedra vai criando cada vez uma circunferência maior, até que se chegue em Meca. Quando Maomé retorna para Meca, praticamente ele já é o senhor do mundo árabe. Né? Ele já é o senhor do mundo árabe, ele cerca Meca. E aí eu preciso te lembrar que os coraxitas eram exatamente o pessoal que conspirou para matar o profeta. E eles controlavam a cidade de Meca, que agora está sitiada pelo exército de Maomé. Maomé poderia, e com muita facilidade, não se iludam, invadir Meca e exterminar, massacrar com os inimigos coraxitas. Só que ele não é um movimento de esforço coletivo de conversão do árabe. Os coraxitas não são árabes. Por isso o Maomé negocia com os antigos sacerdotes que queriam matá-lo. E viram para os coraxitas e falaram, porra, por que você não pode aceitar Alá como seu salvador, como Deus vivo? Os caras, Maomé, deixa eu te explicar a minha situação. O problema não é Alá, Akulá e etc. O problema é que a gente vive da peregrinação do beduíno do deserto para a cidade. Esse cara traz mercadoria, esse cara consome e esse cara dá oferta para o templo. Esse cara está aqui presente, ele é o que faz a gente existir. Se você acaba com os deuses e acaba com a nossa religiosidade, por que esse cara vai vir aqui em Meca?
Por que esse cara vai buscar Meca? Por que ele vai fazer peregrinação religiosa a Meca? Aí, Maomé, então eu tenho uma proposta para vocês. Vamos fazer um combinado? Vocês aceitam Allah, reconhecem Ele como Salvador, reconhecem Ele como Deus vivo, e eu vou manter Meca como centro da religião islâmica. E vou dizer, inclusive, que todo islâmico deve ir a Meca fazer peregrinação, pelo menos uma vez na vida, e de preferência direto. E sabe o Kaaba, que é aquela pedra que era um deus para vocês, corajitas? Ela não é Deus, Deus é só lá. Mas a gente pode usá-la como uma representação do presente de Alá para os homens. E aí a gente vai botar a Kaaba no meio de Meca e as pessoas muçulmanas vão até Meca para ver o Kaaba. Uma espécie de presente de Alá. Ficou bom assim? Qual que você faz a resposta que foi dos coraxitas? Sinto Alá em meu coração. E aí, o islamismo meio que já começou a negociar uma vida mais mundana, uma vida mais comercial, para consolidar a unificação árabe. Né? De novo, gente, assim como eu falei para vocês da nossa aula sobre o cristianismo, essa é uma visão da sociologia, das ciências humanas, não é uma visão da construção da identidade cultural e religiosa do Islã. Tá? Isso é quem faz é a mesquita, assim como quem faz do cristianismo é a igreja. Tá? Essa visão aqui é uma visão que mostra que tem aspectos políticos e econômicos por trás da unificação. Não é só Alá, Alá, Alá. Não, tem também que negociar para que haja a unidade. Que Alá fez, então? Transformou o seu profeta em líder de todos os árabes. Ou vamos falar de forma histórica? O que Maomé fez? A unificação do mundo árabe, colocando Meca como a central política deste mundo e estabelecendo um Estado unificado islâmico na região. Destruiu todas as divindades politeístas, né? Anistia aos inimigos e a Península Arábica está unificada e convertida ao islamismo. Por isso, senhoras e senhores, isso aqui é meio importante, sobretudo se você é meio cru nessa matéria. Por isso, senhoras e senhores, é comum usar a palavra árabe hoje como metonímia, dizendo que é sinônimo de muçulmano ou de islâmico. Nem todo árabe é muçulmano. Mas, como a Península Arábica é o berço do islamismo, você pode usar a palavra árabe no sentido de aquele que crê no Deus Alá. Mas, por favor, lembre-se que você está fazendo a metonímia. Nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. Muito pelo contrário. Devido à expansão muçulmana, tem muito muçulmano não árabe hoje. Tá? É a maioria, aliás. Dito isso, você precisa entender que eu posso usar essa palavra num texto, a religiosidade árabe, e você sabe que está se referindo à crença no Alá como Deus vivo. Tá? Bom, resolveu a vida dele? Sim. Ele encerrou o trabalho dele? Encerrou. E já que agora ele encerrou o trabalho dele, Alá o chama. Maomé morre. E ascende aos céus. Com a morte de Maomé, um problema está estabelecido na região. Tá? Quem vai liderar esta nova fé, que tem como livro sagrado o Alcorão, que tem como segundo livro a Suna. Lembrando que a Suna não é um livro sagrado. A Suna é uma espécie de texto na qual se narra a trajetória de Maomé como profeta. O que ele fez, o que ele falou para alguém, quando ele encontrou. Então, diferente do Corão, que ensina os ensinamentos de Alá, que teoricamente foi feito pelo próprio Deus, né? Porque o Corão tem uma história muito legal, de acordo com a tradição islâmica. Quem escreveu o Corão foi Alá. Alá escreveu o Corão por meio de um anjo que ele mandou à Terra. Esse anjo falou para o Maomé. Então não foi Maomé que escreveu. O anjo falou para Maomé as palavras. E Maomé ditou elas. E Maomé ditou. E aí Maomé dita as palavras e, como consequência desse ditado, quem é que escreve? O Said, que era o escravo de Maomé. Tá? E aí o Said escreve. E como resultado disso, nós temos o Corão.
Tá? Sim, gente, sim. Existem provas físicas da existência de Maomé, sim. Tá? Maomé é inquestionável. Ele existiu, ele era um comerciante e é o líder do movimento islâmico. Tá? E eu não sei se eu considero as Sunas uma biografia. É mais um livro de ensinamentos baseado na observação. A Suna, então, é uma série de pequenos textos dizendo como que você islâmico deve agir. E para você islâmico saber como é que você deve agir, quem é que você tem que copiar? Maomé, ele era o cara. Maomé pregou isso. Maomé encontrou que tal pessoa fez tal coisa, está lá na Suna. Então você sabe como é que você deve se comportar se você encontrar-se numa situação parecida. Não foi o único que fez isso, não, gente. Se você pegar a Bíblia, o Cristo não faz os sermões, lá ele não diz como é que você deve agir em determinada situação, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Só que tem um problema. Vou repetir. Quem criou o Alcorão? Alá. Por meio do anjo Gabriel, ditando as palavras de Alá para Maomé. A Suna foi uma série de textos compilando as experiências de Maomé na Terra. Por isso, nem todo islâmico reconheceu a Suna como livro sagrado. Muitos islâmicos olharam para a Suna e falaram, olha, é um texto até legal de ler, mas não é o livro sagrado. Só existe um livro sagrado, que é o Corão, e só ele tem que ser seguido. Mas outro grupo de islâmicos falou, não, a Suna é tão importante quanto o Corão. E adivinha o que aconteceu com o mundo islâmico? Rachou. Ele rachou em vários movimentos depois, mas há dois básicos. Há aqueles que seguem o Corão e não reconhecem a Suna, são chamados de xiitas, e aqueles que seguem o Corão e as Sunas, cujo nome você nunca vai confundir, é sunita. Tá? Então essa é a principal divisão do mundo islâmico. Ambos reconhecem Maomé como o profeta, ambos respeitam as regras do islamismo, regras básicas, como, por exemplo, fazer caridade, respeitar o Ramadã, que é o mês sagrado, não contaminar o seu corpo com coisas impuras, portanto, não como carne de porco que é considerada impura, não bebe bebida alcoólica, porque deturpa a mente e o corpo é a morada da nossa alma, de acordo com Alá. Tudo isso os dois têm em comum. A diferença deles está no campo teológico. Um reconhece a Suna e o outro não. E num campo também de linha política. Os sunitas reconhecem que qualquer fiel a Alá pode ser seu líder político religioso. Então, se você é sunita, você reconhece que qualquer pessoa que for do mundo islâmico pode ser seu governante. Os xiitas aceitam apenas um tipo de governante: os descendentes diretos de Maomé. Então, se você não for da linhagem, da árvore genealógica de Maomé, você não pode liderar política e religiosamente os xiitas. Tá? E como é que se identifica se esse cara é descendente de Maomé? Pela tradição islâmica, os descendentes de Maomé usam turbante preto. Por isso você vê um filme, alguma coisa, um documentário que mostre um islâmico usando turbante preto, ele está dizendo que ele faz parte da árvore genealógica de Maomé e, portanto, poderia ser um líder xiita. Dois países para você entender isso. Quem governou o Iraque, a pessoa mais famosa que governou o Iraque, se chama Saddam Hussein. Não está mais no poder, não é? Mas se chama Saddam Hussein. Ele é sunita. Ele era sunita. Já o Irã é até hoje governado por xiitas. O xiita que assumiu o governo iraniano e fez o Irã, que é hoje esse Irã xiita, chama Ayatollah Khomeini. Então, xiitas e sunitas têm diferenças teológicas, políticas, mas não aprenda errado. Espero que você tenha vendo uma coisa que eu quero puxar sua orelha agora aqui. Muita gente tenta ser simplista e dizer que xiita é radical, sunita é moderado. Eu te dei exemplo de um sunita radical. Não é? E eu vou terminar com uma notícia. Todo mundo ouviu falar hoje numa coisa chamada ISIS, ou não? O Exército Islâmico. Ele é de base sunita, tá? Então, você gosta de ser radical, ser moderado, você apaga da sua cabeça se você tinha essa ideia. Xiita e sunita está dividido, baseado em questões religiosas e de administração política. Eu tenho xiita moderado, eu tenho sunita moderado, eu tenho xiita radical e eu tenho sunita radical. Isso é preconceito de humanas.
viu? Ou do pessoal que assiste as coisas pelas metades. Tá? Bom, Maomé morreu, os islâmicos estão se organizando. Quem governa, por enquanto, é descendente de Maomé, portanto, o Estado Islâmico está na mão dos xiitas. E foi neste momento que os califas, o que é califa? É o líder político e religioso do mundo islâmico. Com a morte de Maomé, seu sogro assumiu o poder, junto com a Fátima, que era sua esposa. Então, pai e filha. E aí passou para o genro. Ou seja, a família de Maomé está no poder. Só que essa família de Maomé faz uma coisa que Maomé nunca fez. Prega uma nova jihad. Uma jihad, uma nova guerra santa, que não seria para converter os árabes. Seria para espalhar o islamismo no mundo. Então eu tenho a segunda jihad, que vai ser chamada de expansão árabe medieval, tá? Então agora eu tenho a expansão árabe além da Península Arábica, a Guerra Santa da Idade Média. Preciso aqui lembrar vocês de um detalhe importante. Olha para esse primeiro mapa. Veja que nós vamos fazer vários mapas para facilitar a tua vida. Esse mapa é o mapa de 632, portanto esse é o mapa da morte de Maomé. Neste momento, a área do islamismo está só restrita à Península Arábica. Tá vendo a Península Arábica aqui, ó, Mar Vermelho, Golfo Pérsico. Ela tem que expandir ainda, ela não expandiu. Enquanto isso, o que eu preciso que você enxergue? Que aqui dentro eu tenho um reino bárbaro chamado Visigodos. Aqui eu tenho o reino dos francos, ó, tá vendo? A gente já falou deles, eu espero que vocês se lembrem. Se vocês quiserem, eu volto os slides, mas alguém me cobre. E toda essa área que tá aqui nessa cor esquisita aqui, parece lilás, será que diabo que é isso? É o Império Bizantino. É o Império Bizantino que expandiu baseado no Justiniano. É o Império Bizantino que saiu dessa área original, não é? Saiu dessa área original, vou marcar aqui, porque eu quero ter certeza que vocês estão entendendo isso. Esta é a área original do Império Bizantino. Aliás, desculpa, aqui inclui. Tá? Esta é a área original do Império Bizantino. Aí ele me dominou dois outros povos, não dominou? Ele dominou esse povo e dominou esse povo. O de cima aqui é os ostrogodos e esse é os vândalos. Queria ele ir para os visigodos, porque qual era o objetivo de Justiniano e dos seus sucessores? Reconstruir o Império Romano como um todo, unificar Oriente e Ocidente de novo. Tá? Então, esse é o cenário. Enquanto o Império Bizantino está no seu auge, conquistando os reinos bárbaros, e o próximo alvo é os visigodos, e depois deles só sobrariam os francos, dos 4 importantes que a gente citou, o mundo árabe está se unificando. O mundo árabe está se unificando. E agora eu mudo para uma data pertinho, ó, 2 anos depois só. O cenário aqui continua o mesmo, e toda a Península Arábica está unificada. E é neste momento, depois dessa unificação concluída, que os árabes começam a expansão. E aqui eu quero que você imagine uma pedra de novo sendo jogada num lago. A gente fala de expansão árabe e a maioria dos alunos só pensa em atacar esse mundo aqui, ó, e expandir para cá. Não. Eu preciso que você enxergue que isso aqui será feito assim, ó. Até botar o marca-texto aqui, fica mais fácil. Eu vou expandir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tá? Então, tá vendo? Ó? Raios para todos. Por que isso é importante? Porque hoje, em pleno século XXI, essa região que eu estou marcando de amarela, e aí eu continuaria para cá, ó, a região de amarelo, é exatamente o mundo árabe que a gente fala. São a maioria dos países de base islâmica. Ó, que são esses países? Irã, a região do Stão, né? Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão. Aqui embaixo, ó, não sei se você está conseguindo ver esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é a África. Como é que chama isso aqui? Chifre da África. Etiópia, Somália e Eritreia. São todos países muçulmanos. Aqui, ó, é o Sudão. Aqui está o Egito. Aqui está a Líbia. Aqui, ó, está a Líbia. Né? Aqui eu tenho o quê? Vou botar vermelho agora. Aqui eu tenho a Líbia. Aqui eu tenho a Tunísia. Aqui eu tenho a Argélia. Marrocos. Está vendo como é que faz sentido
você precisa entender a expansão árabe muito mais como um fenômeno que se espalhou por todas as regiões possíveis. Ela só não foi para cá, onde eu pus de vermelho agora, porque não é anfíbio, porque não vai ser anfíbio, mas no geral, poxa, muito importante você me enxergar isso, você perceber que a gente está falando de toda a expansão árabe. E aí é isso que eu pretendo fazer com vocês agora, mostrar como é que foi essa expansão. Ok? Então você vê que já temos unificados aqui de novo, vou começar agora devagarzinho, nós temos unificado toda a Península Arábica. Temos aqui, ó, o Império Bizantino, temos aqui o mundo dos visigodos, que é um reino bárbaro, e um pouco depois o mundo aqui. E esta área que está com essa cor aqui meio, sei lá que diabo de cor que é essa, gente, que eu estou marcando aqui mostrando para vocês, é o resquício do Império Persa. Depois que Roma caiu, o Império Persa renasceu. Aliás, eu falei bobagem. Mesmo antes do Império Romano cair, quando o Alexandre Magno morreu e seu império foi dividido, reconstruiu o Império Persa. Então, o que você está vendo ali é uma reconstrução do Império Persa, tá? Que vai ser agora islamizado. Isso aqui hoje, ó, é o Iraque, ó. Isso aqui é, para quem não está reconhecendo, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Isso aqui é o Iraque. Damasco, ó. Damasco, Líbano, Jerusalém, Palestina e Israel. Tá vendo? O que você tem aqui, ó? Irã. Cabul é o que hoje? Paquistão. Tá vendo como é que toda essa área vai ser islamizada? Olha o que vai acontecer, ó. Olha o tamanho da área que eu já tomei. E aí, aqui agora eu preciso de mais uma sacada. Se alguém te perguntar por que os bizantinos não reconstruíram o Império Romano, o que atrapalhou a expansão do Império Bizantino? Porra, você sabe a resposta agora. O Império Bizantino estava todo empolgado, achando que ia dominar os visigodos, quando foi atacado pelos árabes. E não pôde continuar a sua expansão. Teve que parar de lutar aqui, porque teve que lutar aqui. Porque estava sendo destruído pelos muçulmanos, pela Jihad árabe, pós-Maomé. A expansão árabe medieval. Dominar tudo. Século VII ainda, gente. Agora eu vou passar para o século VIII. Olha o que eu já dominei. Ó. Todo antigo Império Persa. Estou num bom pedaço já do Império Bizantino. Ó. Tomei toda a região do Oriente Médio. Ocupei o norte da África inteirinho. Isso é expansão árabe islâmica. Aqui podia estar pintado de verde também, mas é porque o cara está querendo destacar o aspecto, né, quem elaborou, né, o nosso atlas histórico, a expansão árabe pelo Mediterrâneo e pelo Golfo Pérsico. Bom, pergunta-se, quem é a próxima vítima? Bom, tem duas possibilidades, se você pensar comigo. Posso atacar aqui e posso atacar aqui, ó. Eu posso atacar a Península Itálica ou a Península Ibérica. Gente, se os árabes tivessem avançado para a Península Itálica e tivessem destruído a Península Itálica, o que vocês não seriam hoje? Cristãos. Repara o que podia ter acontecido na Idade Média. O cristianismo podia ter sido extinto. Se os árabes vão para a Sicília e da Sicília esses árabes avançam para a Península Itálica, onde está o papado, onde está a sede da Igreja Católica, isso poderia destruir o cristianismo. Sim, poderia destruir o cristianismo. Só que a expansão árabe do século VIII avança até o Estreito de Gibraltar e ocupa a Península Ibérica. Veja bem, é importante dizer isso. A expansão árabe, então, domina, além do antigo Império Persa, boa parte do Império Bizantino. Ocupa e toma todo o Oriente Médio do Império Bizantino e todo o norte da África do Império Bizantino. E não satisfeito, vence esse reino. Reino chamado Visigodo. Portanto, lembra dos 4 reinos que a gente estudou? Que eu pedi para você lembrar? Reino dos Vândalos, Reino dos Ostrogodos, Reino dos Visigodos e Reino dos Francos. Vamos agora
Um por um, recapitulando. Reino dos Vândalos, estava no norte da África. Reino dos Visigodos, na Península Ibérica. Reino dos Ostrogodos, na Península Itálica. Reino dos Francos, no que hoje é a França. O que aconteceu com o reino dos Vândalos e dos Ostrogodos? Esses dois foram conquistados pelo Império Bizantino. O que aconteceu com o reino dos Visigodos? Foi conquistado pelos árabes, formando um califado nessa região que eu estou marcando para vocês, que hoje seria Espanha e Portugal. Bom, qual que é o próximo alvo meu do mundo islâmico? A resposta é óbvia. Eu quero invadir os francos. Eu quero chegar em Lutécia, que você chama hoje de Paris. Eu quero dominar essa área. Se isso acontecer, senhoras e senhores, repare comigo, pensa de novo, tudo isso aqui é islâmico. Se eles me vencem aqui, se eles vencem os francos, só sobrou isso. E isso seria vencido. E seria o fim do cristianismo, do jeito que vocês conhecem. Portanto, tá? Esse momento é crucial para a história do cristianismo e do Ocidente. Crucial. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma ocupação dessa área. Vale lembrar que mais tarde, na outra matéria que chama Baixa Idade Média, os cristãos vão fazer cruzadas tanto no Oriente, para libertar Jerusalém, quanto no Ocidente, para expulsar os caras daqui. As cruzadas medievais. Porque perdi toda essa área. Mas isso é lá na frente. Porque aqui, na verdade, eu não estou querendo pegar de volta o que eu perdi. Eu estou com medo de perder mais. Estou falando de cristãos, tá? O Papa, eu vou usar um termo educado agora, porque é o Papa, né? Deve estar extremamente preocupado. O Papa está olhando para esse mapa nosso e pensando assim, Dio mio, o que será de nós? Os infiéis vão nos destruir. Este é o cenário político histórico do século VIII. O auge da expansão árabe que dominou toda essa região e que estava avançando para o reino dos francos. O que nos leva, então, a uma próxima matéria que eu vou iniciar hoje para terminar a semana que vem, que é exatamente o reino dos francos. Lembrando que se a gente quisesse resumir a unificação árabe, ficou meio claro, né? Expansionismo árabe medieval baseado na Jihad, dominando todo o Mediterrâneo, inclusive a Península Ibérica, e avançando sobre o reino dos francos. Só que eu preciso propor para vocês o exercício agora, que é estudar o reino dos francos e juntar as duas matérias. Do lado islâmico, a gente está no século VIII, quando então eu estou avançando sobre os francos. Do lado de cá, o reino dos francos nasceu no século V. Então eu preciso com você dar uma olhada em qual que é a história do reino dos francos do século V até o século VIII para juntar as duas matérias. E é o que a gente vai fazer nesse resto de aula nosso. Tá? Então, o reino dos francos. O reino dos francos surgiu no século V depois de Cristo, quando foram unificados. Lembrando de que quando os germânicos invadiram bárbaros. Quem é o construtor do reino dos francos é um cara chamado Meroveu. Por isso, os filhos de Meroveu serão os reis do reino dos francos. Por isso, dinastia, que quer dizer que é aquele poder hereditário e vitalício, não é isso? Que passa de pai para filho numa monarquia. Dinastia dos Merovingios ou dinastia merovingia. O primeiro rei merovingio é Meroveu. Um descendente dele chamado Clovis é meio famoso, porque Clovis se converte ao cristianismo, unindo no reino dos francos, Estado e religião. Clovis. Tá? Conversão ao cristianismo. Ainda no final do século V, tá vendo? E esse reino, depois do Clovis, teve vários outros governantes, todos da dinastia merovingia. Eles fortaleceram o Estado, recebiam apoio da igreja e é considerado 5 e 6, século 5 e 6, como períodos de grande prosperidade. Quase 200 anos, onde parecia que tudo dava certo. Mas você é inteligente. Adivinha por que os francos são os únicos que conseguem um período de prosperidade? É só você pensar naquele mapa que eu mostrei para vocês. Tá?
Bizantino está atacando os ostrogodos, não atacou os francos. Depois atacou os vândalos, não atacou os francos. Islâmicos atacaram os bizantinos, não atacaram os francos. Atacaram os visigodos, não atacaram os francos. Então, por uma questão até geográfica, tá? Os francos estavam numa posição privilegiada e ainda contaram com o apoio da Igreja Católica e, por isso, tiveram um período de grande prosperidade. É o período da dinastia Merovíngia, que vai do século V até o século VIII para o IX. No VIII, muda tudo. Bom, a dinastia Merovingia estava numa situação tão boa que ela fez uma coisa que eu sempre invejo, sempre invejo. Depois de um certo momento de governos, ou seja, eu, meu pai, meu irmão, estamos no governo, tudo está bem, meu filho pegou um governo ótimo, meu neto pegou um governo melhor ainda, sabe? Prosperidade econômica, estabilidade política, estabilidade territorial, parecia que nada ameaçava a gente, era um paraíso. Alguns reis francos tiveram uma ideia. Por que eu preciso acordar todo dia e trabalhar igual um cavalo se meu reino é perfeito? E aí fizeram uma coisa que eu invejo. Criaram isso aqui, ó. Eu sou o rei. Mas para eu poder preocupar com festa, bacanal, bebida, diversão e não me preocupar com administração, eu chamei um Zé Ruelo e falei para ele assim: oi, você quer trabalhar para mim? Você vai ser meu administrador. Você vai ser o responsável por governar o país. Eu sou o rei e você vai governar em meu nome, enquanto eu cuido das coisas boas da vida, de uma festa, de uma orgia ou de qualquer coisa parecida. Esses reis ganharam um nome histórico de indolentes. Sabe o que significa a palavra indolente? Aquele que não cumpre as suas obrigações, preguiçoso, irresponsável, etc. Tenho certeza que você nunca foi acusado de ser indolente. Não é? Indolente é isso. É aquela pessoa que não cumpre as suas obrigações. Quem é que tinha a obrigação de governar o reino? O rei. Quem é que fazia isso? O mordomo do paço ou prefeito de palácio. Há tempo, senhoras e senhores, ele era um funcionário do rei. Um gerente que era leal a mim. E o tempo foi passando. E esses mordomos sempre subordinados ao rei e leais a ele. Até que chegamos na matéria. Um mordomo chamado Carlos Martel. Carlos Martel é mordomo do paço no século VIII, bem no iniciozinho dele. Ele é o mordomo, administra, cobra impostos, mantém a ordem, cuida da economia, cuida da política, cuida da sociedade. Enquanto o rei tem até um nome bonito, chama Childerico. O rei Childerico era só na putaria, na festa e na esborna. Essa era a vida de Childerico. Resultado, Carlos Martel era o cara que era responsável por tudo, inclusive pela segurança. E eu espero que você tenha reparado que eu te disse quando que ele assume o governo. A administração, para usar um termo melhor. Século VIII. Quem está chegando no século VIII? Os árabes. Depois de terem dominado a Península Ibérica, atravessaram os Pirineus e invadiram o reino dos francos, quando ele era governado pelos reis indolentes. Quem devia ser responsável? O rei. O que o rei fez? Nada. Até porque ele não fazia nada. Há gerações. Carlos Martel montou um exército e lutou contra os muçulmanos. Tá vendo aqui o mapa? Isso tudo, como a gente já sabe, é área árabe. Eles estão avançando para cá. Eles estão avançando para cá. E Carlos Martel representa a luta contra eles. Ataca-os, resiste e, pela primeira vez desde 638, primeira vez, os árabes são detidos. Carlos Martel vence os árabes. Veja bem, Carlos Martel não acabou com o Império Árabe. Carlos Martel impediu a expansão árabe. Carlos Martel botou um basta, brecou os caras. Bem aqui, falou, você vai até aqui, daqui você não passa. Essa batalha famosa chama Batalha de Poitiers e ela simboliza a salvação do cristianismo. É isso que eu estou tentando construir há uns 10 minutos com vocês. O cristianismo está se sentindo de fato ameaçado pela expansão islâmica.
Quem breca os árabes? Quem impede os árabes de destruírem a Igreja Católica? Carlos Martel, o mordomo dos francos, não o rei. O rei era Childeric III, um Zé Ruela, um zero à esquerda. Carlos Martel era o cara que montou um exército e venceu a Batalha de Poitiers. De forma que daqui para frente os árabes não avançam mais. Quem é que reconheceu o sucesso do nosso querido Carlos Martel? O Papa. O Papa falou, cara, você sabe o que você fez? Ele, o que eu fiz? Você salvou o cristianismo. Você é o cara que salvou a igreja. Eu vou te dar um título. E aí ele deu esse título para ele. O herói da cristandade. Claro que o Papa deve ter virado para Carlos Martel e falou, Carlos Martel, por que você não é o rei? Por que você não é o rei? Você que manda mesmo. Carlos Martel falou, olha, porque rei é hereditário. O filho do rei vai ser rei, não eu. Eu falei assim, mas eu posso te coroar, ué. E aí você passa a ser rei. Carlos Martel fez então um pedido ao Papa Gregório. Não me coroe. Coroe o meu filho, que é um jovem rapaz, tem toda a vida pela frente. O jovem filho de Carlos Martel chamava Pepino o Breve e assumiu o governo, retirando do poder os merovingios, iniciando a dinastia carolíngia. Os carolíngios no poder. Tá? E é exatamente o Império Carolíngio, nosso próximo tema da aula que vem, porque o Império Carolíngio vai ser fundamental para construir o feudalismo, que é o próximo tópico que a gente estuda. Então, para a próxima semana, Império Carolíngio, destacando a figura de um homem chamado Carlos Magno. Ok? Espero que vocês tenham entendido até aí e até a próxima.